começa a semana do jeito que a gente gosta, fazendo jornalismo responsável, mas sem torrar sua paciência, sem perder o otimismo, nesse canal que conversa com você. Então é jornalismo do nosso jeito, do seu jeito, do jeito do SBT. Polícia investiga caso de capivaras mortas a tiro. Tatuzinho. Pois é, malta. 3 capivaras foram encontradas mortas aqui na região do Lago Paranoá, 2 delas com perfurações de tiros. O caso está sendo acompanhado de perto pela Polícia Civil e a gente traz daqui a pouco todos os detalhes. Malta. Obrigado, Tatu. Um adolescente de 15 anos morreu no fim de semana atingido por um raio. Ele estava usando o celular conectado à tomada. Pode ter sido esta a causa, o motivo da atração do raio? O que é mito, o que é verdade na hora de se proteger das descargas elétricas? A gente vê na edição de hoje. Ainda que não tenha sido uma chuva volumosa essa dos últimos dias, a água que caiu ajudou a controlar as chamas no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. Os militares ainda reviram o solo para evitar que o fogo abaixo da terra gere novos focos de incêndio. Morre aos 95 anos de idade o Dom José Freire Falcão, arcebispo emérito de Brasília. Ele não resistiu às complicações da Covid-19. Dom Falcão foi o segundo arcebispo de Brasília e ficou à frente da arquidiocese entre 1984 e 2004. As reações e o luto da Igreja Católica a gente vê na edição de hoje. O SBT Brasília, primeira edição desta segunda-feira, dessa semana que está só começando, vai fazer um rápido intervalo. Na volta do break, um abraço para você que me mandou mensagem no Instagram. A gente volta já. Para noticiário, as capivaras estão dando o que falar, né? Toda semana a gente fala alguma coisa aqui relacionada a elas. Não faz muito tempo que nós mostramos aqui no nosso jornal o caso da capivara que atacou um homem no Lago Paranoá. Era capivara mesmo, não era ariranha, não era lontra, era capivara. Agora a história é outra. Tem gente que está matando as capivaras a tiro na orla do lago. Isso, com disparo de arma de fogo. A história virou caso de polícia. A Delegacia do Meio Ambiente está investigando a morte de 3 capivaras que foram encontradas na sexta-feira da semana passada, mortas lá às margens do lago. Segundo a investigação, 2 dos animais, 2 das 3 capivaras que estavam mortas, tinham marcas de tiros. E as carcaças dos bichos foram encaminhadas para a Universidade de Brasília para perícia. O Tatuzinho está no Lago Paranoá e tem mais detalhes dessa ocorrência. Tatu, não sei se o pessoal está incomodado com tanto de capivara, se perdeu a paciência, o que foi, mas que estão dando tiro nelas, isso é quase certeza, né? Tatu, é com você. Obrigado, boa tarde. Pois é, malta, boa tarde para você. Você lembra que semana retrasada nós estivemos aqui no Lago Paranoá também para falar de um outro assunto, que foi aquela capivara que acabou atacando o seu Ceará, né? Aquele senhor de 52 anos que ficou bastante ferido, inclusive ser encaminhado para o hospital, passando por procedimento cirúrgico. Agora a gente volta para falar dessas 3 capivaras mortas encontradas aqui no Lago Paranoá, justamente numa região como essa. Era na última terça-feira, malta, quando um rapaz, ele estava remando num caiaque aqui. Ele deparou principalmente com urubus voando aqui, essa região do Lago Paranoá. Esse remador, ele acabou parando para observar, para ver o que estava acontecendo de fato na região. Foi quando ele encontrou 2 capivaras. Depois disso, ele viu que o mau cheiro estava exalando na região. Ele foi ver e encontrou mais uma capivara. Só que dessas 3 capivaras, malta, mortas, 2 estavam com perfurações, provavelmente de tiros. Imediatamente, esse homem chamou a Delegacia do Meio Ambiente, policiais vieram até o local, aqui na região, recolheram esses 3 animais, eles foram recolhidos e levados, como você disse muito bem, para o Hospital Veterinário da Universidade de Brasília, onde essas 3 capivaras irão aí passar por uma necrópsia, para saber o que de fato, aquela realmente eram marcas de projétil, de tiros, para saber o que de fato aconteceu com relação ao mistério dessas 3 mortes de capivaras. Como a gente vem adiantando, a população de capivaras aqui no Lago Paranoá, principalmente, cresceu-se muito nos últimos anos, porque como até os próprios especialistas dizem, não há predadores, como cobras, jacarés, com relação às capivaras. Então a população tende e muito a crescer. Inclusive o IBRAM, o Instituto Brasília Ambiental, está fazendo até um estudo para saber qual é a população de capivaras aqui no Lago Paranoá. Então, em termos desse mistério que envolve essa morte, agora a polícia está investigando
quer saber detalhes, principalmente, Malta, peritos estiveram aqui, policiais civis, agentes aqui na região, principalmente essa região onde a gente está, onde há várias residências próximas aqui ao Lago, né, Paranoá, para ver se câmeras de segurança pegaram o momento em que possivelmente esse autor ou os autores mataram esses herbívoros, né? A capivara, que é o maior herbívoro roedor do mundo. A adulta, por exemplo, uma capivara adulta, chega a pesar 70 quilos. Então agora o próximo passo é esse: colher imagens de câmeras de segurança aqui da região para saber o que de fato aconteceu, como aconteceram essas mortes, o porquê dessas mortes. Então, um mistério total envolvendo aí essas 3 capivaras mortas aqui na região do Lago Paranoá. Inclusive, antes de nós entrarmos ao vivo aqui no SBT Brasília, primeira edição, a gente estava aqui bem, olha só, bem à margem do lago. Aqui é um local de ponta onde as pessoas vêm para banhar, fazer uma carninha assada. Muitos descansam, por exemplo, numa região como essa aqui, olha só, onde há bastante árvores, né? Bastante árvores nativas aqui da região. O pessoal acaba vindo aqui para descansar, fazer aquele churrasco no final de tarde, que a gente sabe, Brasília não tem praia, então o Lago Paranoá é a praia dos brasilienses. Eles chegam por aqui, vêm com essa intenção e aqui acabam se deparando homem, natureza, e é onde ficam essas capivaras, por exemplo, quando elas chegam principalmente aqui nas margens do Lago Paranoá. Então é isso, Malta. A polícia está investigando, segue investigando esse caso para tentar identificar a autoria desse caso, né? Principalmente a Delegacia do Meio Ambiente já está em ação com os agentes nas ruas aí, principalmente aqui na beira do lago, procurando saber o que de fato aconteceu com relação a essas 3 capivaras encontradas mortas aqui nessa região. Meu querido Malta. Obrigado, Tatu. É o seguinte, eu sei que é verdade que a população de capivaras aumentou de forma descontrolada na orla do lago, como o Tatu bem lembrou. Não tem onça, não tem jacaré grande para comer essas capivaras, elas se procriam e proliferam de uma forma sem controle mesmo. Mas para além do crime ambiental, que é matar essas capivaras a tiro, eu faço aqui, ressalto o risco que a gente corre como comunidade quando uma pessoa resolve abater as capivaras com um disparo de arma de fogo sem nenhum controle, sem nenhuma vigilância. Isso, obviamente, pode causar um acidente. Então, para além do crime ambiental, porque não se pode abater as capivaras dessa maneira, precisamos encontrar uma outra solução para esse problema, ainda há o risco desse disparo atingir alguém. E aí a gente vai falar de uma tragédia muito séria. Então, para a pessoa que talvez está aí preocupada com esse tanto de capivara no lago, está resolvendo matar os bichos a tiro, para além do crime ambiental, tem outro risco que a gente está correndo. Então, por favor, para. 2 galpões de uma fábrica de chinelos em Santa Maria foram destruídos por um incêndio. Felizmente, ninguém ficou ferido. Os bombeiros foram chamados para apagar o incêndio por volta das 7h40 da manhã de domingo. Quando chegaram na fábrica de sandálias, no Polo JK, em Santa Maria, o fogo já tinha tomado grandes proporções. Que coisa absurda, essa fábrica de sandália aqui pegando tudo, olha. Meu Deus, olha para isso, gente. Meu Deus. Os militares levaram 4 horas para combater as chamas e o trabalho de rescaldo continuou durante todo o dia. A fábrica tem 3 galpões. 2 foram atingidos pelas chamas. O do meio, onde ficava guardado o estoque, e um outro, que armazenava os maquinários. O galpão central ele já estava comprometido e, por influência grande do vento, acabou comprometendo parte desse terceiro galpão. Porém, o primeiro galpão foi 100% preservado. Um segurança que estava no local contou para os bombeiros que o fogo começou no galpão do meio. Ele tentou apagar as chamas, não conseguiu e ligou para os militares. O homem não soube dizer o que provocou o incêndio. Nós não conseguimos afirmar ainda se o foco inicial realmente foi nele, porque depende da perícia. Porém, a gente acredita que tenha sido. Então, quando nós chegamos, já estava bem desenvolvido o incêndio e aí nós, infelizmente, não conseguimos preservar nada desse galpão. A Neoenergia desligou a rede de energia que passa em frente ao local até que os militares terminassem um trabalho de combate às chamas. Essa não é a primeira vez que a fábrica pega fogo. Segundo o proprietário, há exatos 10 anos aconteceu o mesmo acidente. Na época, o prejuízo foi de cerca de 8 milhões de reais. Nossa, muito triste, né, para o empresário que está tentando reaquecer o próprio negócio nesse momento, enfrentar as dificuldades da economia, um prejuízo desse.
Embora tenha sido só material, né? É muito, mas se alguém tivesse morrido ali ia ser pior. Que bom que ninguém se feriu. Nesse momento, os bombeiros estão lá em Santa Maria fazendo uma perícia no local. E daqui a pouquinho, na edição de hoje, a gente tenta voltar lá de Santa Maria ao vivo para atualizar você que está em casa sobre esse incêndio no fim de semana. Um senhor de 65 anos de idade foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros depois de se perder em uma área de mata do Lago Sul. Foi a própria vítima que ligou para os militares pedindo ajuda. Ele disse que saiu para fazer uma trilha, mas acabou caindo em uma ribanceira e se perdeu. Quase uma hora depois do primeiro contato, ele foi encontrado em um local de difícil acesso dentro da mata, próximo a um córrego. O idoso sofreu uma fratura no braço e foi retirado do local em uma maca. Ele foi levado para o hospital de base e o quadro de saúde dele era considerado estável. Nossa, mas o susto que tomou, né, é terrível. Um homem foi preso após dirigir embriagado, armado e por quase furar uma blitz policial no Paranoá. Para completar, esse homem nem tinha carteira de motorista. Os policiais desconfiaram desse homem de 35 anos de idade, porque ele não reduziu a velocidade quando foi se aproximando de uma blitz. O que por si só já é muito errado, né? Eu mesmo vi uma patrulha da Polícia Militar, vi uma blitz, diminua a velocidade e abre os vidros do carro. Você precisa sinalizar que não tem nada de errado com você, diferente desse homem. Mas quando, enfim, ele parou o veículo, esse homem desceu do carro com sinais claros de embriaguez, mas ele se recusou a fazer o teste do bafômetro. Dentro do carro, os policiais encontraram um revólver com a numeração raspada. Na delegacia, o homem foi indiciado por posse ilegal de arma de fogo e embriaguez ao volante. Ele continua preso e vai ficar à disposição da justiça. Aqui no jornal, depois que a gente contou a história do cãozinho Flock, lembra dele que morreu depois de ser deixado para tomar banho num pet lá da Asa Norte? Agora, um pet shop de São Sebastião, imagina essa, perdeu um cachorro que tinha sido levado para tomar banho também. Os tutores e o dono, né, do pet shop pedem ajuda para tentar achar esse cachorro. Me ajude a encontrar o Nico. Esse é o pedido que a Catarina compartilha na internet desde a última quarta-feira, dia em que o cachorrinho cor caramelo dela sumiu. Ele tem 2 anos, ele é muito dócil mesmo. Qualquer coisinha ele vira com a barriga para cima, esperando carinho. E ele é filhote dos meus cachorros. Eu tenho um chow-chow, macho, e uma fêmea Jack Russell. O Nico desapareceu desse pet shop que fica em São Sebastião. Ele veio para cá para tomar banho e fazer tosa, junto com outros 4 cães que vivem na mesma casa, utilizando o serviço de taxi-dog da empresa. O estabelecimento não tem câmeras de monitoramento, mas, de acordo com os funcionários, ele teria conseguido fugir, passando exatamente por aqui. O Nico saltou da mesa e correu em direção à porta. Enfiou o focinho no blindex e pegou a rua, né? Na casa da Catarina agora, mesmo com os outros 4 cachorrinhos de volta, fica o vazio pela falta do Nico. Ele nunca saiu, nunca fugiu, nunca saiu de casa. Então ele não sabe se comportar na rua. Ele está na rua sujeito a ser maltratado, a ser atropelado, a passar fome, frio. O proprietário do pet shop diz que no momento em que o Nico desapareceu, 3 colaboradores estavam na loja e que desde então estão realizando buscas em áreas de São Sebastião na tentativa de localizar o cão. Colocamos motoristas, cartazes, espalhamos cartazes de São Sebastião, colocamos mototáxi para procurar, né, que os mototáxis rodam muito a cidade de São Sebastião. A Catarina, tutora do Nico, procurou a polícia para comunicar o caso. Ela disse que, no momento, tomar medidas contra o pet shop não é a prioridade. No momento, eu quero total atenção em encontrar o meu cachorro e assim que encontrar, vai ser conversado, tomadas as devidas providências, mas o boletim de ocorrência já foi feito. O proprietário do pet shop está oferecendo uma recompensa para quem achar o cãozinho. A gente está fazendo um apelo aqui para que você viu o Nico, ou se conhece alguém que deu abrigo para o Nico, está cuidando do Nico, a gente pede que vocês entrem em contato com a gente para a gente poder devolver o Nico para a residênciazinha dele, para onde ele sempre viveu. Meu Deus, será que esse cachorro foi furtado lá do pet shop? Coitado desse empresário também que enfrenta um problemão agora, né? Porque tem que devolver o cachorro para a dona. E coitado dela.
coitado, perdeu o cachorro. Se você viu o Nico em algum lugar, aí em São Sebastião ou em outra região do Distrito Federal, liga para esse número que está aqui na tela para você ajudar, 981548900. De novo, 981548900. Vamos começar a semana com uma história emocionante, inspiradora. De um lado, solidariedade, do outro, superação. A gente apresenta para você agora a história da Socorro. Ela é uma funcionária terceirizada da Polícia Rodoviária Federal que foi alfabetizada por uma policial, a Patrícia. Patrícia e Socorro trabalham no posto da PRF da BR-070. Uma é policial, a outra auxiliar de serviços gerais. Mas fora do expediente, as duas assumem um outro papel, o de professora e aluna. Nos jardins que ali existem. Foi numa conversa informal que a Patrícia soube que a Socorro, aos 47 anos, ainda não sabia ler nem escrever e decidiu ajudar. Decidi procurar algumas escolas, mas em razão da pandemia todas as escolas estavam fechadas, né? Não tinha aula presencial. E aí eu falei, não, ela não vai ficar sem ler e escrever. E decidi que eu faria isso. Cada dia que eu viesse no plantão, eu falei para ela, todos os dias a gente vai estudar um pouquinho e eu tenho certeza que a senhora vai aprender. Ler, escrever, entender as coisas, foi como sair da escuridão. Agora eu faço as minhas listas de compras, eu não peço para ninguém fazer mais. Eu pego meu ônibus sozinha e isso para mim é uma luz. Das primeiras lições de português à matemática, Patrícia ensinou a colega a somar palavras e números também. 9 dezenas e 3 unidades, 93. Uma simples atitude, mas cheia de boa vontade, pode mudar a vida de alguém de uma forma que a gente nem imagina. A Socorro pegou tanto gosto que não quer mais largar os estudos e já faz até planos. Quero estudar matemática e dentro da matemática eu quero ver se eu conseguir chegar, me formar a ser contadora. Hoje ela expressa em palavras o que sente pela colega policial. Que linda, ainda escreve o muito obrigado. Um beijo para vocês, Socorro e Patrícia. Você vê como fazer o bem sempre é algo que pode estar do seu lado. A gente fica muitas vezes pensando, como é que eu posso ajudar o mundo a melhorar? E fica com planos megalomaníacos, aí olha para a própria realidade e pensa, não tem muito o que eu fazer pelo outro? Tem. Se prestar atenção, às vezes tem uma pessoa do seu lado que pode se beneficiar do seu talento, da sua disposição, da sua paciência. A Patrícia e a Socorro se conheceram e agora dessa amizade tem mais uma pessoa alfabetizada no nosso país. Então cada um de nós pode fazer a diferença. Basta olhar ao redor com cuidado e descobrir onde o próprio talento pode ser útil para outra pessoa. Bom, a Polícia Civil do Distrito Federal finalizou o relatório sobre aquela confusão envolvendo o Frederico Wassef, que é o advogado do presidente da República, Jair Bolsonaro. Vocês lembram? Tudo começou quando uma mulher disse que foi assediada por ele, pelo Wassef, e o marido dela ameaçou o Wassef com uma faca. A Polícia Civil concluiu que o advogado Frederico Wassef não assediou uma mulher casada num restaurante de Brasília no dia 21 de agosto, ao contrário do que alegou o marido dela. Após rever imagens das câmeras de segurança e conversar com testemunhas, os policiais concluíram que o Wassef não se aproximou da mulher e foi, na verdade, vítima de uma tentativa de homicídio. O Wassef foi atacado por Adroaldo Giuliani, que estava com a mulher Márcia Giuliani e a filha do casal. As ameaças com uma faca aconteceram depois de Márcia dizer ao marido que tinha sido assediada por Wassef no banheiro do restaurante. A versão, no entanto, seria falsa. Segundo a polícia, as imagens mostram que o Wassef não se encontrou e nem esteve no banheiro com Márcia. No inquérito, um garçom que prestou depoimento disse ter ouvido Márcia falar com a filha que havia xingado o empregado do Bolsonaro. Por causa desse episódio, Adroaldo chegou a se desculpar com o advogado. Mas logo após sair, o homem voltou, pegou uma faca e tentou atingir o Wassef. O advogado conseguiu fugir das facadas e procurou a polícia.
Adroaldo foi preso em flagrante, mas responde o processo em liberdade. Ele foi indiciado por tentativa de homicídio e também responderá por direção perigosa e porte de arma branca, pois carregava um canivete no dia da briga. O caso está com o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, que irá decidir se apresentará ou não denúncia contra Adroaldo Giuliani. Nós entramos em contato com o Adroaldo Giuliani, mas ainda não tivemos retorno. Vamos falar agora de vacinação no Distrito Federal. A segunda-feira começa com doses sendo aplicadas para a primeira dose, tá? Para qualquer pessoa aqui do DF acima de 13 anos de idade. Também ocorre a aplicação de segunda dose, inclusive com antecipação daqueles que tomaram Pfizer ou AstraZeneca. Começa hoje a aplicação da terceira dose para pacientes imunossuprimidos. Para idosos com 85 anos ou mais que tomaram a segunda dose há pelo menos 6 meses, o reforço, que é a terceira dose, continua também. Na última sexta-feira, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que lembrando para você que está em casa, está lá em Nova York, cumprindo quarentena, depois de ter testado positivo para a Covid-19, anunciou que profissionais da saúde também vão receber essa terceira dose, a chamada dose de reforço. Por enquanto, aqui no Distrito Federal, para os profissionais de saúde, não tem previsão de início da terceira dose para esse público. Vamos aguardar. Agora, outra novidade que é muito esperada, começa amanhã a vacinação para os adolescentes de 12 anos. Depois de toda a polêmica quanto à vacinação desse público jovem, o Ministério da Saúde, como a gente disse aqui semana passada, voltou a recomendar que esse público também seja imunizado. Nesse cenário, o Distrito Federal conseguiu baixar a faixa etária e a gente vai ir para os adolescentes de 12 anos amanhã. Acredito que muitos pais que nos acompanham agora estão felizes com a notícia, então amanhã a gente mostra essa corrida aos postos da cidade, porque a turminha mais nova quer se proteger. Para quem quer se vacinar hoje, tanto com a D1, D2 ou D3, a lista completa dos postos funcionando está no site da Secretaria de Saúde. Vai aparecer aqui embaixo? Bota aí, diretor, se tiver como. Tem não? Então eu vou falar, é saude.vacina.df.gov.br. Muito simples também, se for lá no Google ou em outra plataforma de busca e colocar vacinação Distrito Federal, é o primeiro resultado que aparece para você. Ah, e claro, a gente sempre coloca lá no Instagram do SBT Brasília, @SBT Brasília, por lá você também tem acesso a essa informação. O Ministério Público criou uma força-tarefa para investigar as denúncias contra o Plano de Saúde Prevent Senior. Médicos que trabalharam na operadora denunciaram à CPI da pandemia que a empresa omitiu mortes e tratou pacientes com o chamado kit Covid, composto por remédios sem eficácia comprovada contra a doença. O Procurador-Geral de Justiça de São Paulo disse que 5 procuradores foram designados para analisar os documentos que serão encaminhados pela Comissão de Senadores. São vários fatores que chamaram a atenção, não é? Desde a possível falsidade nas declarações de óbito, até as omissões na notificação de Covid e até mesmo possíveis experiências que, porventura, tenham sido feitas com pacientes. Os profissionais médicos serão ouvidos, assim como vítimas e familiares de vítimas, para se entender como funcionava esse tratamento, se há ou não alguma irregularidade no comportamento desses profissionais. O Ministério Público quer, na verdade, saber se houve ou não crime e nós faremos essa apuração, insisto, com muito critério e uma apuração eminentemente técnica. Em nota, Prevent Senior negou as acusações e disse que vai prestar todos os esclarecimentos ao Ministério Público. Informou que pediu à Procuradoria-Geral da República que também investigue o caso e que a advogada dos médicos teria insinuado que não encaminharia as denúncias à CPI caso fosse celebrado um acordo com a empresa. Policiais civis da 38ª Delegacia apreenderam um pequeno arsenal na casa de um militar reformado das Forças Armadas. Uma espingarda calibre 22, uma pistola .380 e munição. Tudo estava na residência de um homem de 47 anos. Ele não tinha autorização para portar armas fora de casa. E foi o que aconteceu durante uma discussão com um vizinho, que era inquilino dele. O rapaz de 23 anos disse para a polícia que nessa discussão, o dono da casa, esse militar, sacou a arma de fogo. O bate-boca foi gravado por um amigo da vítima. O suposto agressor contou para a polícia
que sacou a arma porque se sentiu ameaçado pelo inquilino dele. Agora, o militar reformado vai responder por porte ilegal de arma de fogo e está sujeito à perda judicial desse armamento. E ainda pode pegar 4 anos de prisão. O negócio de ter arma dentro de casa é isso. Assim, é preciso ter muito bom senso para saber se nas suas discussões, na resolução dos seus conflitos do dia a dia, seja com seu inquilino, seja com a pessoa, seja com o dono do proprietário do imóvel, outras discussões do dia a dia, a pessoa não perde a paciência, não perde o juízo e para poder mostrar uma certa força, decide mostrar a arma de fogo que tem. Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter. O militar tinha autorização para ter arma de fogo em casa, mas sacá-la na discussão com o inquilino dele, óbvio que não pode, né? Em Planaltina, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu pasta base de cocaína que era suficiente para produzir R$1 milhão em droga. O entorpecente estava escondido no painel eletrônico de um carro dirigido por um jovem de 22 anos que ia levar essa quantidade toda de droga para o Piauí. O motorista foi abordado durante uma fiscalização de rotina na BR-020. Segundo os agentes, o homem apresentou nervosismo ao ser questionado para onde seguia, o que fez a polícia desconfiar e usar os cães farejadores que acharam a droga no painel do carro. Foi preciso quebrar o local para a retirada dos entorpecentes. Segundo a PRF, os 11 quilos de droga chegariam ao destino final valendo mais de R$1 milhão. O motorista recebeu voz de prisão ainda na BR e foi encaminhado para a Polícia Civil, onde ficará à disposição da Justiça. Vamos falar agora de notícia que mexe com o seu orçamento, com o dia a dia da sua família. O Ministério da Agricultura suspendeu a cobrança de tributos para importação de milho. E a medida válida até o fim desse ano pode ajudar no preço da carne e dos ovos para o consumidor final. Na produção do seu Tadeu, as 1.400 galinhas são alimentadas com ração à base de milho. Assim, elas produzem 90 dúzias de ovos por dia. Com o aumento no preço do cereal, o lucro encolheu. O preço da ração ultrapassou, né? Ultrapassou os limites, né? Porque nós tivemos uma alta em 12 meses nós tivemos uma alta de 60%, né? Então, é significativo, né? Então, no momento que baixar, vamos dizer, 10%, que é isso que a gente espera, né? Já é um fôlego, né? A medida de reduzir o custo de importação atende especialmente a um pedido dos setores de aves, suínos e ovos. Aumentou mais de 100% nos últimos 12 meses e, segundo a Embrapa, o custo de produção das aves, suínos e ovos subiram mais de 50%. Agora, essa medida que isenta a cobrança de PIS/COFINS vem beneficiar especialmente aquelas pequenas indústrias que atendem ao mercado interno. Segundo economistas, mesmo com a queda no preço do milho, o consumidor final não deve sentir o impacto de forma imediata nos mercados. O preço de produtos como carnes, ovos e derivados só deve cair no final do ano. Isso sem considerar que outros custos podem subir no período. Há ainda uma pressão interna por aumento de preço por outros lados, como a energia. E então, uma eventual redução de preço em cima do milho importado serviria simplesmente para não aumentar mais o preço hoje para o consumidor. Dessa forma, a melhor alternativa é saber quando e onde comprar. Eu vejo o dia melhor e daí venho aqui. Eu sempre dou uma passadinha porque eu moro aqui perto. Tem que pesquisar, né, minha amiga? A sobremesa do brasileiro também anda menos doce. E você sabe o motivo, né? O preço do açúcar. Nas prateleiras dos supermercados, ele é um dos vilões da inflação. O açúcar, seja refinado ou cristal, subiu mais de 30% no último ano. Uma alta que afeta diretamente o valor da cesta básica e a vida dos consumidores. Você vem hoje, amanhã, quando você vem, você leva um choque de realidade, né? Que é tudo caro, tudo pela hora da morte. Eu estou procurando, pesquisando, sabe? Vou em vários mercados, ver o preço que me agrada, eu levo. Mas alguns lugares estão salgados. Se doeu no bolso dos consumidores, imagina a situação de quem trabalha com açúcar como uma das matérias-primas principais. Nessa confeitaria aqui da Zona Sul de São Paulo não teve jeito. A alta teve que ser repassada para doces e bolos. Com isso, um bolo que antes custava R$ 60, agora é R$ 80. O Ângelo nasceu numa família de confeiteiros e trabalha no ramo há mais de 50 anos.
Ele teve que se reinventar com a redução de clientes na pandemia e demitiu 4 dos 6 funcionários. Nem deu tempo de se recuperar e já veio o aumento do açúcar e derivados. Eu não posso passar esse custo para o meu cliente. Então nós decidimos aqui fazer o quê? Metade eu assumo, vamos otimizar tudo aqui dentro e o resto a gente passa para o cliente. Segundo os especialistas, a seca e as geadas prejudicaram 30% das lavouras de cana-de-açúcar do estado de São Paulo, maior produtor nacional. Isso acabou impactando os preços em toda a cadeia de produção. A gente vai ver uma inflação na cana in natura, né, na matéria-prima bruta, de mais de 60% em 12 meses. Então imagina o produtor. É impossível ele não repassar isso. E aí a gente vai sentir isso no açúcar, né, no açúcar refinado, cristal. A gente vai sentir isso no etanol. E a gente vai sentir isso até na gasolina, né, que ela é quase 1/3 de etanol. Um jovem de 15 anos de idade morreu após ser eletrocutado por um raio no Noroeste. Esse adolescente teria sofrido uma descarga elétrica enquanto usava um aparelho celular que estava conectado na tomada. Será que esse foi um fator que atraiu o raio? Conosco ao vivo está o engenheiro elétrico, mestre pela Universidade de Brasília e professor do UniCeub, Luciano Henrique Duque. Perdão, Luciano, boa tarde para você, mas já começo te perguntando, usar celular plugado na tomada enquanto chove é perigoso mesmo? Boa tarde, Felipe Malta, tudo bem? Então, o telefone celular conectado na tomada, ele não pode estar em uso. Por quê? Quando uma descarga elétrica atinge o solo, né, essa descarga ela caminha até 2 quilômetros, né, e ela induz um campo eletromagnético na rede elétrica. E como o carregador está conectado na tomada, né, esse impulso elétrico ele entra na rede elétrica provocando uma explosão da bateria, né, e um dano grande na pessoa que está conectando, que foi esse caso que nós tivemos aí. Então não se pode usar o carregador conectado em situação nenhuma. Nem de chuva, nem se estiver com tempo firme. Essa é uma situação perigosa. Essa é uma situação perigosa porque muitos carregadores de celular são carregadores piratas, né? Mesmo em não período de chuva, você pode ter uma variação brusca da rede elétrica e esse impulso elétrico ele pode entrar pelo celular, né, via carregador e provocar um dano maior na pessoa. Luciano, eu venho de Minas Gerais, lá quando começa a chover, a gente tem medo, a gente corre para dentro de casa e sobe em cima da cama e do sofá. Então eu vou aproveitar que você está aqui para tirar outras dúvidas. Tom, agora que está chegando o período de chuva e essas primeiras chuvas da estação sempre vêm acompanhadas de muitos raios, realmente são tempestades muito fortes. Tomar banho enquanto está chovendo é perigoso ou isso é mito? Então, nós começamos agora o período de chuvas, né? O Distrito Federal ele tem uma densidade de raios, né? De 3,91 raios por quilômetro quadrado por ano que atinge o solo do Distrito Federal. Em relação ao banho, né, de estar tomando banho durante o período de chuva, se a tubulação for uma tubulação metálica que atende a sua residência, o ideal é você não tomar banho durante a tempestade. Se a tubulação for metálica, não tem problema. Se a tubulação for de PVC, né, plástica, não tem problema nenhum, tá, de você estar tomando banho, porque a tubulação ela isola, né, tubulação de PVC. Descalço dentro do box do banheiro, com a água ali no chão, pode tomar banho? Pode, porque o que acontece? As instalações elétricas residenciais, elas devem possuir o sistema de aterramento e possuir as proteções contra choques elétricos, né? Que é o dispositivo à corrente diferencial. Então, tendo essas proteções, elas existem justamente para evitar esse tipo de problema. Vamos falar de outro mito, andar descalço quando estiver chovendo. Pode atrair raio, pode ser perigoso ou não tem problema? Não, não tem problema nenhum. Nós não atraímos raios, tampouco para-raio atrai raio. Na verdade, a situação em um período de tempestade, que você estiver num local, a melhor opção para você evitar qualquer dano é você entrar dentro de uma edificação e ali ficar escondido. Se você estiver num local todo descampado
onde não tem como você esconder, a posição é a posição de agachado, né? Com as mãos entre os joelhos, na posição agachado, para você minimizar qualquer descarga atmosférica que venha atingir aquele ponto que você está. O chefe está me perguntando aqui, tenho certeza que vai servir para as mulheres também. Usar a chapinha e ficar descalça, esteja chovendo ou não, isso é perigoso? Olha, toda a instalação elétrica no banheiro, ela deve estar protegida contra os contatos por choque direto e indireto. Como a maior parte das instalações elétricas brasileiras, 98%, não atende às normas técnicas, então a nossa sugestão de todos os engenheiros eletricistas, inclusive a minha sugestão, é sempre, ao for utilizar um secador de cabelo ou uma chapinha, usar sempre calçado, né, com material, né, plástico ali, dando uma isolação. Para poder não correr risco nenhum. Mas o senhor falou que não ter risco nenhum. Que pode tomar banho, se a tubulação for de PVC, que não tem problema, que é mais ficar descalço. Uma hora dessa, Luciano, a minha avó tá no túmulo revirada, falando, não, isso causa risco sim. Muito obrigado, viu, pela presença do senhor aqui ao vivo, esclarecendo as nossas dúvidas. Fica só o recado para você que está em casa, muito importante. Foi até o motivo pelo qual a gente trouxe o Luciano aqui. Celular conectado na tomada enquanto está carregando, não utilize, esteja chovendo ou não, porque é perigoso. É esse o recado, né, Luciano? É isso aí. Celular e qualquer outro equipamento eletroeletrônico na tomada, não utilize de forma alguma, seja no período de chuva ou seja no período de seca. Muito obrigado pela presença do senhor. Até a próxima. Um abraço a todos. Com uma ajudinha dessa chuva dos últimos dias, as chamas que atingiram o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, em Goiás, foram controladas no fim de semana. A polícia agora trabalha para concluir a investigação, concluir os inquéritos e apontar os responsáveis pelos incêndios que, ao que tudo indicam, são criminosos. Um dos investigados é o dono dessa propriedade. Com a ajuda da tecnologia, os policiais confirmaram que a queimada foi provocada pelo próprio fazendeiro. O incêndio na fazenda foi responsável por 40% de toda a área destruída. A alegação dele é que o fogo veio de cima para baixo, ou seja, o fogo do cerrado invadiu até essa área desmatada. Só que as imagens de satélite que nós tivemos acesso demonstram que o foco do incêndio partiu daquela situação que, no ponto de vista da polícia investigativa, esses incêndios com essa dimensão, eles também causam uma insegurança pública, ou seja, coloca toda a coletividade em risco. Uma área de 36 mil hectares, mais ou menos 36 mil campos de futebol, foi consumida pelo fogo. Metade só no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, ou seja, 18 mil hectares. A chuva ajudou a controlar as chamas, mas as equipes continuam em alerta. Os incêndios potencializam a perda de espécies em extinção, como as onças pintadas e o lobo-guará. A região é cortada por diversas estradas e então os animais fugindo das regiões que estão pegando fogo, que estão sob condição de incêndio, esses animais acabam transitando, né? Em meio às operações de controle dos incêndios, foi concluído um relatório sobre a possibilidade de fusão do Instituto Chico Mendes e do IBAMA. O documento destaca a diminuição no número de funcionários dos dois órgãos ambientais responsáveis pelo licenciamento e fiscalização em áreas de todo o país. Juntos, eles têm 4.000 funcionários na ativa, só que 3.650 cargos estão vagos. O grupo defende a atuação conjunta desses servidores, mas não é taxativo sobre a fusão. E destacou que a agenda de qualidade ambiental é responsabilidade exclusiva do IBAMA e que não há qualquer unidade do ICMBio que trata do assunto de extrema relevância, como, por exemplo, o manejo de substâncias perigosas e químicas. Eu vou pedir para o diretor colocar o QR Code do SBT News aqui na tela, que é o sbtnews.com.br, é a sua fonte segura de informação. E lá no portal que você acessa, apontando a câmera do seu celular para esse QR Code que aparece no canto da tela, lá você vai encontrar uma matéria com outros detalhes sobre esse relatório que avalia a fusão entre IBAMA e ICMBio, que a gente acabou de mostrar na reportagem. Acesse pelo QR Code ou digitando no buscador sbtnews.com.br.
E da Chapada dos Veadeiros a gente vai direto para Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Não sei se você em casa conhece, já teve a chance de ir lá. Uma cidade quente, calorenta, você precisa de ver. E a gente vai para lá porque uma tempestade de terra com imagens impressionantes ganhou as redes sociais e está todo mundo falando disso. Se o diretor puder até colocar na tela para a gente já começar a ver, gente, parece até uma praga da Bíblia, um negócio esquisitíssimo, mais um fenômeno da natureza. E a gente chama o Vinícius Rocha, que já está aqui posicionado, que ele, olha isso, parece que o dia virou noite. Gente, parece aqueles filmes de Bíblia, de praga, do Apocalipse, que coisa horrível. É mais um desdobramento das mudanças climáticas, será? Das quais todo mundo está falando, que o planeta inteiro está sofrendo. Vinícius, me corrija, é tempestade de terra que a gente tem que falar, né? Não é de areia. Boa tarde para você, seja bem-vindo a Brasília. A palavra está contigo, meu amigo. Oi, Felipe, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo aí que assiste o SBT Brasília. Uma praga, como você disse, foi para quem precisou limpar a casa depois, né, Felipe? Foi uma tempestade terrível de terra. Inclusive, eu estava em casa nesse momento e só via passar terra pela janela da sala por 45 minutos. Foi uma grande tempestade de terra. Por quê? Porque nós vivemos aqui num dos locais onde o fogo, né, também as queimadas atuaram muito nesses últimos dias. Pegou muito fogo em canavial, pegou muito fogo em vegetação seca também, por conta do tempo seco e por conta da ação do homem também, que colocou fogo nessa palha seca, ou por motivo criminal, ou por motivo de botar fogo em lixo aí, pegar fogo em uma das maiores áreas do Cerrado do estado de São Paulo aqui. Vivemos tempos muito difíceis e todo mundo estava aguardando demais pela chuva, né, Felipe? A chuva de fato veio, mas antecedeu, aí essas imagens antecederam a chuva em Ribeirão Preto, em Franca também, onde tem essa praga bíblica que você disse aí, essa nuvem preta, né? Foi aí na cidade de Franca, que fica a 80 quilômetros aqui de Ribeirão Preto e assustou muita gente também. E os especialistas dizem o seguinte: a queda brusca de temperatura, também associada a ventos fortes, a restos de pó de estiagem e também de restos de queimadas, essa associação desses fatores, Felipe, fez com que tudo isso acontecesse. Essa terrada toda antecedesse a chuva que chegou aqui em Ribeirão Preto, tão esperada a chuva em Ribeirão e região. Isso não aconteceu só aqui na nossa região, na nossa cidade também não. Aconteceu em grande parte do interior do estado de São Paulo e no Triângulo Mineiro, onde tem lá as cidades de Uberaba, Uberlândia. Então aconteceu numa grande área aqui do sudeste brasileiro e aqui na nossa região tivemos essa terra que assustou demais, mas graças a Deus já foi embora. Ô Vinícius, enquanto você falava, a gente estava assistindo aqui as imagens, eu não canso de ver toda hora que a imagem está na tela, a menina que filma, né, se assusta, porque realmente, olha essa aí, pessoal, que mostra o céu com mais amplitude, a imagem está com foco aberto, olha a grossura desse temporal de terra que vai chegando sobre as cidades lá no interior de São Paulo, impressionante. Vinícius, muito obrigado, viu, pela presença, por tirar um tempinho para conversar com o pessoal aqui de Brasília, bom trabalho para você, valeu! Valeu, Felipe. Grande abraço aí. Estamos sempre à disposição. Obrigado. E todo mundo aqui no Distrito Federal viu a chuva de sexta-feira, né? A primeira chuva do Distrito Federal, depois de mais de 24 dias de pura estiagem, trouxe um alívio, todo mundo começou a respirar melhor, mas infelizmente prejuízo teve também, viu? Cenas como essa que você vê na tela. Na rodoviária do Plano Piloto, o teto de gesso caiu na plataforma superior e as luzes tiveram que ser desligadas. Você vai ver as imagens que a gente já vai colocar na tela para você. São tantas goteiras que você não consegue nem saber se está chovendo mais dentro da rodoviária ou fora da rodoviária. Felizmente não houve relato de feridos, só o constrangimento, né, para quem passava no local e tentava voltar para casa. Em nota, a Novacap, responsável pela rodoviária do Plano Piloto, informou que as obras no teto já estavam em execução e que devido às chuvas, como a obra ainda não estava concluída, teve o vazamento aí e, consequentemente, a queda do gesso. Ainda segundo a companhia, o trabalho para finalização da obra ocorre da mesma maneira, está mantendo a previsão de conclusão, que é de até o início do mês de outubro. Quer dizer, semana que vem. Será que chega e cumprem o prazo? Veremos. Ainda sobre chuva, eu vou chamar agora ao vivo com a gente a Kátia Gomes, que está lá no Instituto Nacional de Meteorologia. Porque foi muito rápido, né? Hoje mesmo o céu já estava claro, a gente mal sentiu o gostinho da chuva, parece que ela foi embora. Será que volta logo, Kátia? Eu não quero ter que ficar aqui toda... Vou fazer a dança da chuva para voltar a chover direito no Distrito Federal. É com você.
Vamos fazer juntos, viu, Malta? Porque, olha, tem uma notícia ruim. Não deve chover essa semana, como choveu na sexta-feira. No sábado também choveu bastante. Essa semana devem ter chuvas apenas em áreas isoladas. E, olha, a temperatura deve aumentar. Claro, não vai ficar daquele jeito como estava, muito quente, abafado, mas a temperatura ela deve aumentar sim. A boa notícia é que a chuva deve cair mesmo, com vontade, a partir de segunda-feira da semana que vem, quando começa o mês de outubro. Na sexta-feira todo mundo ficou feliz, caiu aquela chuva, deu uma refrescada, né? Eu fiquei em casa sábado e domingo, a temperatura estava super agradável, mas aí hoje já voltou o calor de novo, a seca, então assim, todo mundo não aguenta mais, já está querendo saber cadê a chuva. E para falar sobre isso, eu vou conversar com a Andréa, que está aqui ao meu lado. Tudo bom, Andréa? Chuva, Andréa, como eu falei agora, você me disse que deve cair mesmo só semana que vem. E a gente até percebe aqui no mapa que não tem nem nuvem aqui em cima. Sim, Kátia. Boa tarde a você, Malta, e a todos aqueles que estão assistindo ao SBT Brasília. De fato, estamos aí essa semana, tivemos sexta e até domingo, uns dias agradáveis, temperaturas ficaram abaixo de 30 graus. Hoje a previsão já está chegando aí ao máximo a 30 e ao longo da semana pode chegar a 32 ou até a 33. Mas também não é aquelas temperaturas que ficaram aí, que chegou a 37, 36, 37, não. Em relação à umidade também tem. Nós estamos aqui com as imagens de satélite, vejamos aqui o Distrito Federal, tem essas áreas aqui que são características de áreas de estabilidade que podem gerar chuvas, você olhando aqui todo o Distrito Federal. E em relação à previsão do tempo, que é o que os modelos utilizam para nós podermos dizer, olha, vai chover durante a semana ou não, o que nós temos? Até quarta-feira, esses pontos azuis assim são indicativos de chuva, apesar de que está com o desenvolvimento temporal desses mapas, nós temos ainda uma possibilidade de chuvas em áreas isoladas, mas até quarta-feira. Na quinta e na sexta diminui um pouco mais, mas pode voltar aí a já chover a partir de domingo e com certeza na segunda-feira já teremos aquelas chuvas mais uniformes, tomando conta aí de todo o nosso Distrito Federal. Porque o que a gente percebe aqui nesse mapa é que essa área azul, né, que indica chuva, ela não está chegando aqui no Distrito Federal. Então, por isso que é só uma possibilidade essa semana. Porque a atmosférica ela está em movimento. Nós estamos aí, como a partir do dia 22, nós mudamos, né? Saímos do inverno, que é o período daquela massa de ar seco que atua, estamos agora na primavera, que tende a ter aquele canal de umidade que vem da Amazônia, trazendo estabilidade aqui para o centro-oeste. Então, neste momento, quando você olha, você identifica bem essa umidade que vem da Amazônia, ele já começa a desenvolver e ao longo da semana a gente pode ter, sim, uma possibilidade que, dependendo dos movimentos que a própria atmosfera atinge, pode ter, sim, nuvens que podem proporcionar chuvas isoladas em alguns pontos aí, mas não tão significativas como nós tivemos e como será o outubro. A previsão indica que outubro vai ser um mês chuvoso. Até climatologicamente a gente tem um volume maior, que chega até a 160 milímetros aí de chuva. E a previsão indica que nós vamos ter esse período de chuva chegando a esses 60 ou até um pouquinho mais. Então já pode colocar o guarda-chuva dentro da bolsa para prevenir. Vai que você está lá naquela área isolada, que é tão isolada que quase ninguém vê. Exatamente. E outro fator importante também é a questão da umidade. Nós tivemos aí vários dias com umidades abaixo de 12%. Logo nas primeiras semanas de setembro. Lembrando que, segundo a Organização Mundial da Saúde, umidades abaixo de 12% já era aviso de emergencial. E tivemos aí incêndios, tivemos questões da saúde vinculadas. Agora não, tende a amenizar um pouco mais. Nós vamos ter aí umidade chegando a 30%, 35% de mínima e chegando até 80% de máxima, Kátia. Então tá, o Malta disse aí pra gente fazer uma dança da chuva, não precisa não, vai chover. Precisa, mas vai chover, não se preocupe. Setembro tem essa irregularidade de chuvas, até esses últimos dias aí, a gente já está na última semana de setembro. Setembro tem esse particular, as chuvas ainda são irregulares, pontuais, mas outubro chove. E lembrando que outubro já começa sexta-feira, então vamos ficar na expectativa. Chuva pode acontecer também no sábado, mas com certeza aí para o domingo e diante.
Ô, gente, torcer pra pular logo essa semana pra semana que vem, que eu não aguento mais esse calor. Malta, eu volto com você. Obrigado, Kátia e André, vocês são ótimos. Não, e eu queria falar assim, tô doido pra chover, porque meu nariz tá machucado, você acredita, até hoje, de tanta secura, mesmo que tenha melhorado já um pouquinho, até agora eu tô sentindo dor, ardência, assim, dentro do nariz por conta da secura. Acho que muita gente aqui no Distrito Federal, né, sofre isso. Um amigo, na verdade, é marido da minha amiga que mora no Rio de Janeiro, chegou aqui, coitado, não para de espirrar, de tanta alergia, porque não aguenta ficar aqui nesse tempo seco. Eu falei, ó, tá até bom, uns dias atrás que você ia ver o que ia acontecer. Obrigado, Kátia, pelas informações. Pessoal, após um mês, a servidora atropelada por um advogado numa briga de trânsito recebeu alta da UTI. Segundo a família, Tatiana Matsunaga se comunica com dificuldade, mas está consciente e responde bem aos estímulos. No dia 25 de agosto, essa cena aí que a gente não se esquece, porque foi, olha, um horror. O filho dela, coitado, saindo de dentro do carro e descobrindo o que tinha acabado de acontecer com a mãe. É desesperador. Isso aí é resultado da falta de diálogo, da falta de bom senso, de você entender que depois de uma discussão no trânsito, cada um vai para um canto, ninguém precisa machucar ninguém, nem perseguir ninguém. Mas a Tatiana foi atropelada pelo advogado Paulo Ricardo Milhomem numa briga de trânsito no Lago Sul. O crime foi registrado pelas câmeras de segurança, como você vê na tela. O suspeito está preso preventivamente e é réu por tentativa de homicídio qualificado. Na última quinta-feira, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios decidiu que o advogado Paulo Ricardo Moraes Milhomem deve ficar numa cela comum lá da Papuda. Tomara que essa senhora se recupere, né, gente? A família dela, todos os dias, atualiza pra gente o estado de saúde, mas o pai e a mãe é uma dor ligar para eles e vê-los na expectativa de que a filha melhore a cada dia. É isso que a gente espera para eles também. Pessoal, amanhã a Liga dos Campeões da Europa marca um encontro e tanto em Paris. O Paris Saint-Germain do Messi e do Neymar vai enfrentar o Manchester City. São dois dos times mais ricos do futebol mundial. O que você compraria se tivesse 12 bilhões de reais? Fortuna capaz de adquirir 220 aviões Boeing 747 ou 240 mil carros no valor de 50 mil reais cada um. Ou que tal comprar os times inteiros do Paris Saint-Germain e do Manchester City? Não que eles estejam à venda, mas é o que valem, segundo informações do Transfer Market, site especializado no assunto. Paris Saint-Germain e Manchester City juntos estão estimados em 2 bilhões de euros, ou 12 bilhões e 500 milhões de reais. São verdadeiras joias, mas que calçam chuteiras. E 3 desses tesouros mais caros do mundo ainda estão lado a lado como se fosse uma vitrine de luxo de Paris, com Messi, Neymar e Mbappé como modelos. Mas de 2010 para cá, ninguém no planeta gastou mais do que o clube do norte da Inglaterra. Em 11 anos, o City desembolsou o suficiente para comprar 7 Neymares. Só na última janela de transferências, o Manchester pagou mais de 730 milhões de reais para ter um único jogador, Jack Grealish, que agora é a contratação mais cara da história do futebol inglês. Dinheiro aos montes em busca de um único objetivo: o título da Liga dos Campeões. A ambição dos dois é fazer história e entrar para a galeria dos campeões do continente. PSG e City já bateram na trave. São os dois últimos vice-campeões. Na terça-feira, os bilionários estarão frente a frente, nesse que é considerado como o duelo mais pesado da chave e um dos mais aguardados desta fase de grupos da Liga dos Campeões. E quando subirem a campo, algo muito precioso estará em disputa e que não será possível comprar: os pontos para a tabela de classificação. Lembrando que a transmissão desse jogo é exclusiva na TV aberta, só aqui no SBT, a partir de 3h45 da tarde, amanhã, não perca. Agora uma notícia triste para os católicos. Morreu ontem à noite o cardeal Dom José Freire Falcão. A morte do cardeal Dom José Freire Falcão foi confirmada às 10h40 da noite do último domingo. O religioso estava internado em um hospital particular da Asa Sul por complicações causadas pela Covid-19. Ele tinha 95 anos. Dom José Freire Falcão estava internado desde 17 de setembro, quando testou positivo para o novo coronavírus.
Nas redes sociais, o governador Ibanez Rocha se solidarizou com a família do arcebispo e disse que Brasília perde um de seus maiores guias religiosos. Em nota, a Arquidiocese de Brasília lamentou a morte do religioso. Sua ausência é sentida profundamente por toda a Arquidiocese de Brasília, amigos e fiéis. Ainda não há informações sobre o velório e o enterro. O cardeal Dom Falcão foi o segundo arcebispo de Brasília, ficando à frente da arquidiocese entre 1984 e 2004, quando se aposentou. Nesse período em que conduziu a igreja em Brasília, Dom Falcão ordenou diversos padres e criou várias paróquias no DF. Ainda em seu governo, preparou a recepção ao Papa em 1991, criou a Casa do Clero, entre outros trabalhos. Na audiência geral de 22 de maio de 2019, o Papa Francisco fez uma saudação especial ao arcebispo. Bel esempio. Grazie, Eminenza, pela sua testemunhança. Hoje, o Papa Francisco divulgou um telegrama de pesar pela morte de Dom Falcão. Dou graças ao Pai do Céu pelo seu ministério episcopal, em que ele se prodigalizou com generosidade, conduzindo pelos caminhos do Evangelho o povo que lhe fora confiado, com o mesmo zelo com que realizara os seus serviços precedentes. Nunca é tarde para a gente agradecer. Nossa solidariedade, nosso abraço à família, né? E também aos católicos aqui do Distrito Federal pela perda do líder religioso. Gente, vou pedir para vocês não mudarem de canal, nosso jornal ainda não acabou, como vocês sabem, agora a gente vai sempre até 1h da tarde, mas antes de ir para o break, a gente vai ver juntos a previsão do tempo. Vamos ver? O céu nesse momento está claro e com poucas nuvens. Temperatura agora 30 graus, redondinho, e a umidade relativa do ar está em 28%, um pouco melhor do que na semana passada, mas não o bastante para eu deixar de dizer que você pode aproveitar o intervalo para tomar um copinho d'água. Aliás, faça esse favor e essa gentileza com a sua saúde. O SBT Brasília, primeira edição, volta já. Assunto da fábrica de sandálias que pegou fogo lá em Santa Maria. O Tatuzinho conseguiu se deslocar e já está ao vivo no local para acompanhar a perícia dos bombeiros que estão até com câmera térmica para fazer o rescaldo e descobrir se ainda tem perigo das chamas voltarem. Tatuzinho, é contigo. Pois é, Malta, agilidade do jornalismo do SBT Brasília, Lago Norte, Santa Maria agora, aqui na parte do Polo JK, onde acontece esse trabalho do Corpo de Bombeiros. Inclusive a gente está aqui agora, olha só, veja só, tem várias viaturas que vieram agora pela parte da manhã, após esse, dia do incêndio, onde aconteceu aí, trazendo prejuízos materiais, danos materiais para essa fábrica de sandálias aqui em Santa Maria. Nesse momento agora a gente percebe que a área está toda praticamente isolada dessa fábrica. Para trás ficou-se aí o rastro de destruição, principalmente na parte, veja só, do teto, olha só, de onde os bombeiros vieram controlar as chamas, Incêndio que começou no galpão do meio, mas acabou se estendendo aí para outros galpões aqui dessa fábrica. A gente vai dar uma caminhada aqui para mostrar o trabalho, lógico, do Corpo de Bombeiros, que é essa parte toda de rescaldo. Veja só aqui. Aqui a área foi isolada, lógico, agora deve ser feita uma perícia para apontar realmente a causa desse incêndio que acabou destruindo essa fábrica, onde parte do teto acabou desabando. Veja só, a estrutura toda metálica acabou cedendo, caindo ali na parte aqui. Os bombeiros agora, Maldo, como você disse muito bem, eles usam câmeras térmicas, usam equipamentos de última geração para fazer a parte de resfriamento, a parte de rescaldo, ou seja, para ver se não há indícios de novas chamas se propagarem aqui nessa fábrica de sandálias de Santa Maria. Então, essa parte agora dos militares é realmente de fazer esse trabalho, tanto nesse galpão dessa parte de cá, como também outros galpões. Primeiro começou-se o incêndio aí, o segurança detectou o incêndio na parte do galpão do meio, mas só que as chamas foram muito altas, acabou se alastrando para outros galpões e os militares agora fazem essa parte de rescaldo. Tudo começou na parte da manhã, era por volta de umas 9, 8 horas da manhã, os bombeiros já estavam aqui na região fazendo todo esse trabalho e agora eles se estendem, principalmente agora nessa parte da tarde aqui em Santa Maria, eles que devem ficar aqui para continuarem esse trabalho. E aí, lógico, agora espera-se a perícia.
para apontar o que de fato aconteceu, como começou esse incêndio, como que ele se alastrou, né, a identificação aonde realmente ele teria começado, e a gente acompanha aí. Essa viatura principalmente aqui, olha só, malta, eles usam esse trabalho com essas mangueiras para fazer esse rescaldo. Aqui nessa parte, por exemplo, a gente percebe bastante deteriorado, ficou bastante danificado após o incêndio, então os militares devem continuar aí, cerca de 16 militares, 15 militares estão nesse trabalho. Agora eles deram uma pausa por conta do horário do almoço, quase 1h da tarde, mas agora já na parte da tarde eles recomeçam de novo esse trabalho de resfriamento e também da parte de rescaldo para identificar se há indícios de novas chamas se propagarem ou não. Lembrando que dessa um pouquinho de fumaça aqui, porque o incêndio foi bastante, danificou bastante toda a estrutura dessa fábrica, mas os bombeiros já controlaram tudo praticamente e a gente espera mais na parte da tarde, principalmente no SBT Brasília, segunda edição, trazer notícias principalmente do término dessa parte de rescaldo que acontece nessa fábrica aqui de Santa Maria. Incêndio que levou muito susto, viu? Principalmente para os seguranças que estavam aqui na hora que começou esse incêndio. A gente percebe, malta, não só aqui próximo à fábrica onde aconteceu o incêndio, a área está isolada por conta de uma perícia que deve ser feita, já começou esse trabalho de perícia, mas também, veja só, todos os acessos aqui, essa é a segunda rua da parte do Polo JK, para quem conhece, tem a rodovia BR-040, começa-se o Polo JK, e essa é a segunda rua, a área isolada, para quem chega dessa parte de cá, e também vou pedir o Malta para dar um giro aqui, ou o Malta não, o nosso querido Magno Serra, veja só, a parte ali também está bem toda isolada por conta dessa parte de rescaldo, dessa parte da perícia que agora deve acontecer nas próximas horas aqui no Polo JK, nessa fábrica de sandália. Incêndio realmente que trouxe muitos prejuízos materiais, meu querido Felipe Malta. Obrigado, Tatu, principalmente pela agilidade, tá? Por você e a equipe terem se deslocado ainda com o jornal aqui ao vivo, para a gente trazer a informação quente para o nosso telespectador. Valeu, obrigado. Hein, você em casa já ouviu falar sobre as suculentas? Porque as plantas queridinhas do momento viraram uma fonte de renda para produtoras rurais aqui do Distrito Federal. E tudo isso graças a um curso fornecido pela Emater. A dona Raimunda é uma apaixonada declarada por plantas. É aqui na chácara dela, localizada no assentamento 1º de Julho, em São Sebastião, que ela cultiva diversas espécies, sejam elas convencionais ou ornamentais. Acostumada a lidar com plantas, aprendizado que veio da avó e da mãe, Dona Raimunda resolveu comercializar as suculentas. Plantas que se adaptam muito fácil ao clima seco e sobrevivem com pouca água. Tenho paixão por elas há muito tempo, sempre tive. E assim, mas nunca cheguei a produzir para o mercado de venda, só mesmo por curtir. Aí vinha uma pessoa dar de presente. Afinal, o que são plantas suculentas e como elas se adaptam ao solo seco e de muito calor? Elas se adaptam muito bem porque elas exigem pouca água, né? E também elas gostam dessa insolação que tem aqui em Brasília, né? Da quantidade de sol que tem em Brasília. A iniciativa da Dona Raimunda surgiu depois da oficina das suculentas, onde os produtores rurais aprendem a cuidar, plantar e classificar essas plantas para venda. Estima-se que exista mais de 6.000 espécies de suculentas. E essa planta, que é adaptável ao clima de deserto, ela tem tornado-se uma fonte de renda para muitos produtores rurais aqui da cidade de São Sebastião. E veja só, esse aqui é um viveiro onde há diversas suculentas. A gente vai conversar agora com a Lídia, que aliás, ela sempre foi apaixonada por plantas, mas ela viu no curso de suculentas uma alternativa, né, Lídia, para ganhar dinheiro. E isso você aprendeu muito bem nesses dias de curso, né? Aprendi sim. E a paixão aumentou mais ainda pelas suculentas, né? No primeiro curso idealizado pela Emater, mais de 8 pessoas, entre homens e mulheres, participaram. Em poucos dias de aprendizado, os alunos tiveram noções básicas como confeccionar as mudas, manter as matrizes e manter o berçário, uma espécie de viveiro específico para as novas mudas e, principalmente, a comercialização.
Elas doavam essas mudas, doavam vasos de suculenta e elas podem comercializar diversos tipos de vaso em feiras. Tem gente até que faz lembrancinha para casamento. A dona Raimunda já aprendeu direitinho no curso. O foco agora é ganhar dinheiro e transformar as suculentas numa fonte de renda para ela e a família, que vive e depende das coisas do campo. Eu me vejo uma grande produtora rural de suculentas, né, no mercado de trabalho. Muito bom. Iniciativa bacana, né? Essa da Emater. Quem quiser saber mais informações sobre esse ou outros cursos, entra no site que está aí na tela, emater.df.gov.br. A gente volta a se ver amanhã, 15 para meio-dia. Tchau!